Esse é um programa de inclusão social magnífico. O governo Lula aumentou, dobrou o número de vagas nas universidades federais, o que nunca foi feito antes dele, e proporcionou esse tipo de programa. O grande problema que está acontecendo é, como diz a nossa telespectadora, é a manipulação desse dinheiro por parte dessas instituições de ensino. Então, é inegável que as instituições de ensino se fortaleceram. Grandes grupos econômicos investiram em instituições de ensino. Ações foram colocadas em bolsa, as ações subiram e os bancos saíram. Como é que banco organiza uma instituição? A ação sobe, o banco sai, por quê? Porque ele trabalha com a especulação de ação. E por que a ação subiu? Porque havia a garantia de um capitalismo sem risco. Alunos cativos, clientes cativos e receita certa, proporcionada pelo FIES. Uma própria dimensão disso você tem esse ano, quando ocorreu esse problema com o FIES e as ações caíram. Então, havia uma bolha de crescimento de ações, agora as ações caíram. Em contrapartida, só para pontuar o que o professor Carbonari disse, com relação ao comprometimento do FIES, todas as instituições de ensino do Brasil estão colocando a culpa na regulamentação do FIES sobre a questão do seu fluxo de caixa. E tanto é verdade que nenhuma instituição, nenhum estado do Brasil ainda fechou convenção coletiva com as instituições. Aqui em São Paulo, por exemplo, a nossa database é março. Até hoje, a convenção coletiva não foi fechada. As instituições se recusam, inclusive, a repassar a inflação do ano passado para os nossos salários. Nós estamos em maio e o culpado disso é o FIES. Então, como é que esse comprometimento tão pequeno do FIES pode fazer com que o impacto na folha de pagamento ou no fluxo de caixa das escolas seja tão grande? Acho que era bom você falar do lado das escolas, principalmente porque algumas delas aumentaram acima do valor da inflação as suas mensalidades. O que está acontecendo? Por que esse percentual subiu tanto? Bom, antes de colocar isso aí, eu tenho muito claro esse número, eu queria responder a nossa colega que consultou. Os grandes grupos educacionais, quando for a Bolsa e tiveram algum recurso extra da própria política pública do FIES, todas se consolidaram, melhoraram a qualidade, a maioria delas tem acima de 90% de conceito 345, então houve uma melhoria da qualidade geral das instituições particulares, em especial as que têm mais estrutura. Evidentemente, quando você fala que as aulas de sexta-feira saíram, não é bem sexta-feira, pode ser sexta, quinta, quarta, terça ou segunda. Por quê? Como 20% da distância, ou na tecnologia à distância, é permitido por lei, as escolas, para certas turmas, dispensam de sexta, outras de quinta, outras, etc. Então, é uma modernização do ensino superior. Quer dizer que vocês estão indo pela lei, não pela qualidade. Não, até 20% pode. E eu vou lhe dar exemplo. Não sei, mas você acha que na formação do estudante? Não, eu vou lhe dar esse exemplo. Eu conheço algumas instituições que o próprio programa de livro-texto presencial é o mesmo do EAD. É o mesmo livro, a mesma orientação, com a pequena vantagem. Lá naquele local, no polo, tem um tutor que tira dúvida, que ajuda a estudar, que pega na mão, né? Então, o EAD brasileiro está crescendo muito bem, em qualidade. O próprio secretário pode dizer, nas últimas avaliações, os conceitos do EAD e do presencial são basicamente equivalentes. Então, não há mais aquilo, o curso melhor ou curso pior, em função da modalidade disso. Agora, com relação a essa sua colocação, quer dizer, as faculdades particulares, elas têm um orçamento próprio. O FIES veio colaborar com esse financiamento. Mas onde que ela colabora? Diminui a inadimplência, né? Torna o aluno regular, ou mais próximo do regular possível. Agora, há exagero, há dos dois lados. Como vivemos 2 anos atrás, com um período de crescimento do FIES sem muita regulação, também houve exagero de algumas instituições que deram 100% ou 100% dos cursos. Quer dizer, também são pontos fora da curva. Embora isso sempre severamente criticado pelo Ministério da Educação, o professor Luiz Cláudio sabe muito bem disso, já foram punidos alguns. Agora, é um sistema que nasceu agora, então ele tem que ser regulado, tem que ser orientado, mas eu não acredito que ele seja assim substancial, acima de 25%, 30% do Doravante, né? Porque é o que tem de aluno e que precisa.